A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Espírito Santo, porque Ele morreu e ressuscitou e está em todo lugar. Ele também é o próprio Deus, porque Deus se fez carne por meio de Maria e nasceu e viveu como homem entre nós. Então esse Espírito é o próprio Deus triuno dentro de cada um daqueles que crerem e o receberam. Que a paz dele, que excede todo o entendimento, esteja na minha vida e esteja também na tua vida. Nós estamos lendo o livro de Miqueias, da Bíblia Sagrada. Estamos lendo a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 de Miqueias, um profeta que profetizou para o seu tempo, profetizou para logo depois da sua morte e também profetizou para o final dos tempos. Toda a palavra que Deus falou por meio de Miqueias tem se cumprido cabalmente. Vimos que quando Miqueias profetizou, ele profetizou para o Israel, que estava dividido em duas partes, o reino de Israel, o reino do norte, e o reino do sul, o reino de Judá. E havia reis nas duas partes políticas de Israel. E ele profetizou aos dois reinos ainda, na esperança que Deus convertesse o coração dos judeus, porque eles os tinham abandonado e ido após outros deuses, ídolos das nações, imagens de escultura. E esse foi o motivo do castigo do fim do reino do norte, do reino do sul. Foram levados para o cativeiro da Assíria, o reino do norte, para Nabucodonosor, o reino do sul. E Miqueias já havia dito que depois que eles fossem levados para a Babilônia, que eles voltariam novamente para o seu país. E assim aconteceu depois de 70 anos. Quando eles retornaram, não tinha mais reis, porque Deus era o rei deles. Eles que pediram o homem. E Deus agora estava novamente entronizado como o rei de Israel. Depois de 500, 600 anos, o Senhor Jesus Cristo veio, que é Deus vestido de carne. Morreu e ressuscitou. E novamente no ano 70 da nossa era, 35 anos mais ou menos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, novamente os judeus foram julgados e expulsos do país. E ficaram assim por quase 2000 anos. Agora nos nossos dias, em 1948, é que os judeus voltaram novamente a ser nação. E tudo isso já estava predito por meio de Miqueias. Deus fez nascer num só dia, em 1948, uma nação que estava esparramada na face da terra, os judeus, Israel. E hoje é uma nação poderosa. Mas Deus tem uma aliança com os judeus. Abraão, Isaque e Jacó, e Deus vai cumpri-la. Por isso que eles se tornaram uma nação. E o templo lá vai ser reedificado, porque eles voltarão a fazer o sacrifício para o cumprimento do livro de Daniel, das 70 semanas. A última semana se cumprirá. É o fim, é a volta do Senhor. Mas Deus tem um grande chamamento para aqueles que não são judeus. Eu não sou judeu de sangue, mas eu criei e recebi o Senhor. Faço parte do Israel de Deus. Deus fez uma aliança com Abraão. Sua descendência vai ser como a areia do mar, são os judeus de sangue. E como as estrelas do céu, é a igreja, o corpo de Cristo, uma só, onde Jesus é o pastor. Eu e você fazemos parte desta igreja. Se você ainda não faz parte, você pode chamá-lo. Ó Senhor Jesus, entra na minha vida. Automaticamente você estará incluído no corpo de Cristo, a igreja, o reino de Deus na face da terra. Então vamos ver aqui o capítulo 4 do livro de Miqueias. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a eles os povos. Isso já aconteceu? Não, mas vai acontecer. E os povos serão arrebanhados a Israel, não para a bênção primeiro, mas para a maldição. A Bíblia diz lá em Mateus que no final dos tempos se levantaria nação contra nação, reino contra reino, cidade contra cidade. Esse era o princípio das dores. É isso que nós estamos vendo. Cada dia que se passa, vai se afunilando. Vai chegar um momento em que toda a terra estará em ebulição.
Todos os exércitos da terra estarão em guerra. Para quê? Para que haja necessidade de um líder mundial, e ele virá da Europa. E ele fará uma aliança com muitas nações, inclusive com os judeus, por 7 anos. É os 7 anos de Daniel. E no final desses 7 anos, todos irão a Jerusalém para destruir Israel. É a guerra do Armagedon. Quem virá salvá-los? O próprio Deus. Eles invocarão o Senhor. Vão crer no Senhor Jesus naquele dia. Então o Monte das Oliveiras, Deus colocará os seus pés ali. E ele vai se abrir, grande vale. E os judeus vão fugir por esse vale. E Deus vai pisar os exércitos que estão em Israel. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. E nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Após a guerra do Armagedon, após a volta do Senhor, os judeus que creram, o remanescente, porque todos os outros judeus foram mortos, os incrédulos, feiticeiros, invocadores de espíritos, adoradores de imagens, vão perecer na grande tribulação, junto com os exércitos das nações que se levantaram contra os judeus. Mas vai ter um remanescente não só de Israel, mas de toda a terra. Quem vai ser o remanescente dos judeus? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Serão salvos por Deus e crerão no Senhor Jesus no último dia. E depois da vinda do Senhor, eles serão a nação que vai ensinar a lei de Deus para as nações. Quem faz isso hoje? A igreja. Mas quem fará no milênio depois da volta do Senhor? Os judeus que creram no Senhor, o remanescente. E quem são essas nações que vão lá em Jerusalém para aprender a lei de Deus? Foram aqueles que não foram mortos durante a grande tribulação. Porque os 7 anos têm 2 partes. A primeira parte é uma parte boa, falsa paz. A última parte é uma parte ruim, a grande tribulação. Na grande tribulação, o povo de Deus que não subiu antes da grande tribulação, porque não estavam preparados, não eram vencedores, ficaram para a grande tribulação. E se são realmente a igreja, não vão adorar o anticristo, não vão ter a sua marca, que é o governador mundial, que morreu e ressuscitou, entre aspas. Esta é a grande tribulação. Toda a igreja verdadeira será morta pelo anticristo como mártires. E as pessoas das nações que ajudarem o povo de Deus, que ficarem na grande tribulação, são chamados de ovelhas. Eles sobrevivem à grande tribulação. Porque nesse período de 3 anos e meio de julgamento final à humanidade, todos os cabritos, as pessoas que não têm a vida de Deus e não ajudam a igreja, vão morrer na grande tribulação. O Senhor diz na palavra que só 1/3 vai sobreviver. E as pessoas que sobreviverem serão as nações na terra. E todos terão que ir a Jerusalém aprender a lei de Deus, como acabou de ler aqui, com os judeus. E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe. E converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Maravilha, né? Mas isso é depois da volta do Senhor. Quando ocorrer o Armagedon, que Deus destruir os exércitos da terra, todas as armas de guerra serão transformadas em equipamentos agrícolas. Você quer ficar aí? Vai ser uma parte boa, né, o milênio? Mas eu não quero estar aqui, não. Porque hoje nós temos uma oportunidade de sermos salvos do julgamento da grande tribulação. O que eu preciso fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Se você crer e receber o Senhor e servi-lo e for fiel, você será arrebatado antes da grande tribulação. E você fará parte do milênio como um governo espiritual, como os anjos. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Está vendo? Na época do milênio, nenhuma nação vai se levantar contra a outra, cada um vai ficar na sua roça e ninguém vai incomodar.
Por quê? Porque o diabo foi preso na guerra de Armagedon. Quando terminar o último dia, Satanás será preso. E as pessoas vão viver em paz, sem a natureza maldita de Satanás na sua carne. Porque todos os povos andarão, cada um, em um nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, e eternamente e para sempre. Está vendo? E você quer andar no nome do Deus do seu país, da sua imagem de escultura, da sua idolatria? Ou você quer andar no nome do Senhor? Porque esses sobreviventes da grande tribulação, que serão as nações do milênio, ainda não se tornaram filhos de Deus. Aqueles que crerem na pregação dos judeus e obedecerem se tornarão filhos de Deus, mas os que não crerem não serão. Vão ter uma oportunidade a mais de ouvir o evangelho, porque não pereceram na grande tribulação. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que eu tinha expulsado e a que eu tinha maltratado. E da que cocheava farei a parte restante, e da que tinha sido arrojado para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Está vendo? Então Deus não vai reinar mais só sobre os judeus, mas sobre toda a terra, para sempre. Hoje quem governa é o homem, é o diabo. Governa por meio do homem, o homem o segue. E a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, por que farás tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu seu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como da que está de parto? Então o Senhor está mostrando, expondo a situação dos judeus, do reino do norte e do reino do sul. Vocês não pediram um homem para ser rei? Olha o fim, cativeiro, miséria, vocês vão perder a terra de vocês. Eu era o rei, vocês trocaram a mim por um homem. Agora vocês vão sofrer as dores de parto, vocês serão mortos, serão levados para o cativeiro. Sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo. Aí, olha aí. E virás até a Babilônia. Ali, porém, serás livrada, e ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Depois de 70 anos, Deus fez isso aqui. E houve sobreviventes que estavam, que foram e que voltaram, que viram o primeiro templo e quando voltaram, viram a glória do segundo templo, lá de Israel. Agora se congregaram muitas nações contra ti que dizem, seja profanada, e os nossos olhos verão seus desejos sobre Sião. Mas não sabe os pensamentos do Senhor, nem entende o seu conselho, porque as ajuntou como as gavelas em uma eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro a tua ponta e de cobre as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor e a sua fazenda ao Senhor de toda a terra. Nu nós viemos a esse mundo e nu nós vamos partir daqui. Então Deus quer nos iluminar para aquilo que Ele nos conceder materialmente aqui. Nós usemos para a obra de Deus. Muito rico o livro de Miqueias, né? Quero convidar você para ler a Bíblia junto comigo. Leia o livro de Miqueias, tem muita revelação da palavra de Deus aqui. Obrigado, Senhor, pela tua advertência. Obrigado, Senhor, pelo teu chamamento. Nos ajuda, Senhor, a nos curvarmos diante de ti, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, te recebermos como Senhor e vivermos por meio da tua vida, cada dia da nossa vida. O desejo do nosso coração é sermos arrebatados vivos, Senhor, antes do Armagedon, antes da grande tribulação. Hoje nos ensina a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos ilumina e nos deixa atentos, Senhor, com respeito à tua volta. Louvado seja o teu glorioso nome. Amém. Deus te abençoe. Tenha um dia na presença dele. Vamos ler a palavra de Deus e vamos segui-lo dentro de nós. Quando eles voltaram da Babilônia, não tinha mais homem rei. Ele era o rei. Entendeu? Quando você sai do sistema religioso, não é mais o homem que é o seu pastor. É Jesus somente é o seu pastor.
Mas os que vivem no sistema religioso também dizem que Jesus é o pastor. Sim, mas tem concorrente. O homem também é pastor. Deus não quer, igual Deus não queria que o homem fosse rei em Israel. Ele é o rei, ele é o Senhor. Que Deus ilumine você para que você possa compreender a palavra de Deus. Amém?